Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para começar o nosso curso de gestão de TI, em que nós vamos abordar uma série de assuntos que têm sido cobrados de forma cada vez mais frequente nos concursos e que a gente sabe que são uma dificuldade para quem está aí nessa luta de concurso, tentando correr atrás de todos os assuntos que são colocados no edital. E esse assunto em particular, sempre com a dificuldade de que muita gente não tem conhecimento, não tem experiência com a gestão de TI, com a governança de TI, e por isso tem mais dificuldades até para entender como estudar, como abordar esse assunto. Nesse curso a gente vai falar de vários itens, de vários tópicos que têm sido muito cobrados em concurso. Vamos falar de gerência de projetos, de CMMI, de MPS.br, vamos falar também de ITIL, de COBIT, de todos esses modelos de gestão de governança de TI. A abordagem desse curso é focada especificamente naquilo que é cobrado nos concursos. O que acontece? Eu já venho nessa atividade de aulas para concursos há quase 10 anos e nos últimos 4 anos focado especificamente nesse assunto, gestão e governança de TI. Com isso, tenho acompanhado a forma como o assunto é cobrado, como isso aparece e como as questões de prova têm evoluído em cima desse conteúdo. O material que a gente vai utilizar nesse curso foi elaborado por mim a partir dos modelos de referência. Então, tudo que vocês vão ver nos slides é extraído, sintetizado a partir do PMBOK, do CMMI, do ITIL, do COBIT, dos próprios modelos. Para que vocês não precisem buscar essa documentação para ler, para estudar. A gente vai passar aqui por todo o conteúdo que é tipicamente cobrado. Eu acompanho sempre, em função das aulas nesses 4 anos, os concursos todos, e o que eu tenho visto é que, estatisticamente, entre 80% a 90% das questões de prova se concentram nesse conteúdo que está nos slides e que a gente vai apresentar durante o curso. Ou seja, muito dificilmente cai alguma coisa fora do que a gente vai ver nesse curso. Bom, e o que fazer com esses 10%, 15% que eventualmente aparecem de exceção? Essas são aquelas questões de detalhe, que se pegam num ponto específico do conteúdo e que a única forma de se preparar para elas é, de fato, ler o material de forma mais intensiva, de fato, estudar os modelos mais a fundo. O importante é saber, isso é exceção. Então, a gente vai passar aqui por todo o conteúdo que é mais cobrado. Em função desse acompanhamento, em função dessa experiência, também ao longo das aulas, ao longo da explanação, em muitos pontos eu vou chamar a atenção de vocês para determinados aspectos que são cobrados, determinados pontos, as dicas de como abordar e de como se preparar para esse conteúdo. Além disso, para cada um dos assuntos, para cada um desses modelos, a gente vai também ter aulas de resolução de questões de prova, onde a gente vai poder ver, na prática, como é que essas questões já abordaram esse conteúdo, para poder fixar um pouco melhor e para poder entender um pouco melhor como estudar para isso. Bom, nosso primeiro assunto é a gerência de projetos. E para a gerência de projetos, a gente começa falando no PMBOK. A gente começa falando do modelo que é a principal referência para o gerenciamento de projetos e é a principal referência no que se refere a concursos. O que acontece é, a maioria das questões de prova se baseia nesse conteúdo. Algumas poucas questões cobram, às vezes, textos ou abordagens que são específicas da engenharia de software, que são descritas no livro do Pressman, de engenharia de software. Qual é a sugestão que eu dou? Estudem pelo PMBOK. E, se possível, leiam esses capítulos do Pressman, mas para se familiarizar com a forma como ele descreve os conteúdos. Porque o conteúdo é o mesmo. É gerência de projetos e o que a gente precisa saber de gerência de projetos está no PMBOK. E o que a gente precisa saber do PMBOK para as provas de concurso, a gente vai estar vendo aqui. O PMBOK tem, como vocês estão vendo no slide, 3 versões. A última versão de 2004. Com isso, o que a gente tem visto é que desde 2007, todas as questões de provas de concurso se baseiam nessa última versão. Por isso a gente vai abordar apenas ela durante o curso. E dentro do PMBOK, a gente começa entendendo o que é exatamente o PMBOK. O PMBOK é um guia que descreve boas práticas em gerenciamento de projetos. Ou seja,
ele não é uma metodologia. Ele é um conjunto de práticas, um conjunto de processos, de ferramentas, de técnicas que são aplicáveis ao gerenciamento do projeto. Importante lembrar, o PMBOK descreve essas práticas, esses conhecimentos, que são aplicáveis a projetos de qualquer natureza. O PMBOK não é um modelo para projetos de TI. Ele serve para tecnologia, para desenvolvimento de software, assim como ele serve também para construção de prédios na engenharia civil ou para construção de foguetes na engenharia aeronáutica. As boas práticas descritas aqui valem para qualquer tipo de projeto. E o PMBOK descreve essas boas práticas de forma bastante genérica. Ou seja, ele não é uma metodologia como o RUP, que descreve detalhadamente os artefatos, as atividades a serem desempenhadas. Ele vai apresentar os principais conceitos, apresentar a funcionalidade ou o objetivo das principais ferramentas, mas não vai entrar em detalhes de como aplicar essas ferramentas. Ok. O que a gente tem, então, como primeiro conceito importante dentro do PMBOK? O que é gerenciar um projeto? O PMBOK diz: gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de um projeto para garantir que ele alcance o seu objetivo. Ou seja, gerenciar projetos é aplicar esse conhecimento, boa parte dele descrito no PMBOK, para garantir que o projeto chegue ao seu objetivo, que ele atenda às necessidades da organização. Falando em necessidade e falando em objetivos, a gente tem que diferenciar muito bem esses dois termos. O que acontece? Identificar necessidades. O PMBOK diz, eu tenho como parte das atividades de gerência de projetos a identificação de necessidades. Necessidades são da organização. É o que a organização tem, qual é o problema, qual é a demanda que a organização quer ver atendida e que para isso ela cria um projeto. Objetivo, por outro lado, é o que o projeto declara que vai fazer. Então, por isso o PMBOK diz, gerenciar projetos implica definir objetivos que sejam claros e alcançáveis, que sejam possíveis de ser alcançados. Necessidades da organização dão origem aos objetivos do projeto. Não necessariamente o objetivo do projeto vai atender a toda a necessidade, ou a todas as necessidades e expectativas da organização. Por isso essas duas coisas são diferentes. A organização diz qual é a sua necessidade, o projeto diz qual é o seu objetivo para atender, no todo ou em parte, aquela necessidade. Uma vez definido o objetivo, a gente precisa dizer como é que vai se alcançar esse objetivo. Isso significa, como está aí, fazer as especificações, fazer o planejamento do projeto e adequar essas especificações e esses planos às expectativas de todas as partes interessadas. Garantir que a necessidade da organização seja atendida nas diversas partes ou nos diversos aspectos envolvidos. E, nesse processo de realizar o trabalho e atender as necessidades, PMBOK diz, gerenciar projetos significa buscar um equilíbrio entre demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Necessidades conflitantes. Tripla restrição. Escopo, tempo e custo. PMBOK diz, gerenciar projetos significa gerenciar, manter o equilíbrio entre esses fatores. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Quando a gente fala em escopo, a gente está falando do que é que o projeto tem que fazer. Qual é o produto que eu tenho que entregar e qual é o trabalho que eu tenho que fazer para isso. Bom, em função desse escopo, eu vou ter a minha definição de tempo. Em quanto tempo e de que forma eu vou realizar essas atividades. E em função disso, a visão de custo.